Então, hoje eu vou reagir a um cara que eu não conhecia, tá? É Ícaro o nome dele, né? E o pessoal aqui do chat estava me informando. Marqueteiro do Brasil Paralelo, vai. Vamos chamar assim, né? Mas isso é de menos. Ele foi lá no A Deriva, podcast do Petri, e ele produziu uma entrevista. O cara é um reaça, normal. Nada de novo no front. Mas ele produziu uma entrevista onde ele coloca algumas coisas a respeito da nossa prática que a gente pode fazer uma avaliaçãozinha aí que eu acho que é bacana, né? Então vamos acompanhar o React. Acho que vocês vão gostar. Né? Eu já vi que outros camaradas já reagiram a outros trechos, mas esse trecho aqui eu ainda não vi nenhum camarada reagindo. É um trecho que está lá no canal de cortes do A Deriva, com o título de Conservador sobre os Comunistas. Vamos ver. Mas aí voltando lá pro discurso dos comunistas que tu então, discorda. isso eu acho uma puta... Cara, eu acho uma covardia. Eu acho uma covardia. Eu acho um exagero tão exagero quanto o liberal que fala pro pobre que é só ter mais de 7. Isso que é a teoria da ferradura, cara. Comunista e anarcocapitalista, Cogos e Ian estão aqui, velho, lado a lado. Pô, o cara já me começa com uma pérola desse naipe, hein? Teoria da ferradura. Cogos e Ian. Galera, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? A teoria da ferradura, né? Ela quer colocar em pé de igualdade os comunistas que combatem os fascistas e os fascistas que são combatidos pelos comunistas. Então, na verdade, é um absurdo dizer isso. Eu não preciso repetir isso, mas é um absurdo, né? Para a gente começar pontuando bem, isso é rigorosamente falso, né? Isso é rigorosamente falso. Não há nenhum tipo de analogia possível. Não há nenhum tipo de analogia possível. A gente vai imaginar coisas do tipo o Holodomor lá que nós estávamos falando. Então, para você achar um equivalente ao Holocausto nazista, você tem que criar uma mentira, que é o Holodomor, né? Onde você associa alguns eventos com a prática comunista não União Soviética para dizer que houve algo equivalente. Tá? Não, gente. Não existe isso. A gente tem que lembrar o tempo todo que quem esmagou o fascismo foram os comunistas. Nós temos que lembrar que Hitler era abertamente anticomunista. Não faz o menor sentido. Isso é pura propaganda ideológica. Ninguém mais pode cair nisso. Tá? Eu acho que isso já está bem batido. Isso parte do princípio lá da Hannah Arendt, mas não só da Hannah Arendt. E eu insisto, lá no meu canal, playlists, crítica à categoria do totalitarismo. Tá? São 3 vídeos onde eu disseco essa ideia, tá, de totalitarismo, mostrando como essa é uma categoria vazia, tá? Ela não consegue ser determinada, e mesmo que a gente tente buscar determinações, no máximo a gente chega aonde? No capitalismo. No capitalismo. Aquilo que é dito ser totalitarismo, no máximo é o capitalismo nu e cru. Assistam lá, que vocês vão ver o par do Losurdo, mas não só do Losurdo, para desconstruir um pouco desse mito da teoria da ferradura. Tá? Então, assim, ó, o cara é um reacionário, né? A gente vai perceber isso ao longo da entrevista. Eu assisti um pedacinho, já deu para perceber, assisti um pedaço também de outras partes dessa entrevista, e deu para perceber que ele é um reacionário. E é um reacionário que já começa com esse discurso, que é basicamente um discurso que criaturas como, por exemplo, o Henri Bugalho fazem, que se diz de esquerda. Então, na verdade, a gente tem que entender que quem usa esse discurso é que está próximo ideologicamente. Então, esse cara, ele está muito mais próximo ideologicamente com um cara que nem o Henri Bugalho do que com o Ian. Tá? Tá mais próximo do Cogos, do Henri Bugalho, todos esses por quê? Porque todos esses estão dentro do grande espectro liberal. Seja um liberal social, que nem o Henri Bugalho, seja um reacionário facho, que nem o Paulo Cogos, tá? Então, assim, começamos mal, né? Mal pra caramba, mas vamos lá. O que Cogos vai falar? Que o Geraldo Alckmin é o Mao Tse Tung. Uma vez ele falou isso. E tem sempre esses exageros hiperbólicos. O que o Ian vai falar? Que existe liberdade plena na Coreia do Norte. Se ele não disse explicitamente que o Alckmin é o Mao Tse Tung, talvez ele não tenha chegado a tanto, ele fala coisas desse tipo. Nenhum de nós fala que em qualquer lugar possa existir liberdade plena. Aliás, uma das nossas
interpretações diz justamente que é impossível liberdade plena. Não existe sempre liberdade para quem? Uma liberdade. A questão é que na Coreia do Norte você tem muito mais liberdade do que as mentiras que se contam a respeito da Coreia do Norte, e também é uma nação onde a classe trabalhadora ela tem primazia sobre a classe burguesa. Então teria mais liberdade que uma eventual burguesia, caso houvesse. Então a gente tem que entender que quando essa galera fala da gente, ou é desconhecimento ou é maldade. Eu não sei exatamente em que nível de mistura dos dois esse cara tá, mas certamente nos dois, porque ele já começa com a bobagem da teoria da ferradura, e vocês vão reparar uma outra característica desse cara que é comum na direita, principalmente naquelas pessoas de direita que ganharam grana na vida, uma arrogância absurda. Então, tipo, se eu ganhei dinheiro, eu sou bom. Esse é o tipo de merda que só o capitalismo consegue colocar na sua cabeça. Coloca. Né? Porque como no capitalismo, né, a nossa humanidade varia de acordo com a nossa conta bancária, com as nossas posses, né? Quanto mais posses, mais humano, né? Mais completo, melhor. Isso é a sociedade capitalista dizendo para esse cara. Então o cara ganha grana lá pelas tantas, ele tem absoluta certeza que ele é muito bom. E aí ele vai ter um discurso muito individualista, tipo, foda-se o resto, já que eu sou tão bom, ninguém vai tomar de mim aquilo que graça a minha super bondade em tudo que eu faço, né? Ninguém vai tomar de mim, então tudo é meu, né? É assim que essa turma se comporta, né? Vamos seguir. Tudo é propaganda e tudo é enganação. Tudo. Vai ficar vendo aqueles documentários mostrando os coreanos falando eu fui pago para falar isso. Eu desconfio de todos os exageros. E aí quando a Mazano fala não dá pra enriquecer, eu falo mentira. Eu não sou sociólogo, eu não sei... Também é outra bobagem, ninguém diz que não dá para enriquecer. Tem uma coisinha que diz assim, a exceção confirma a regra. Então o que a gente diz não é que não dá para enriquecer. O que a gente diz é que no capitalismo, tá? O capitalismo não é um modo de produção onde não há mobilidade social. O capitalismo é um modo de produção onde a mobilidade social é muito baixa. Isso significa que a mobilidade social é a exceção que confirma a regra. O que a gente está tentando mostrar para toda essa galera, e ele está dizendo que isso é muito ruim, é que a gente não pode cair no papo do econocoach, né? De que basta a gente seguir um roteirinho, né? Mudar o mindset, pensar fora da caixa que a riqueza, o poder, o sucesso econômico estão ali na frente. Isso sim faz mal para o jovem, porque a gente vê jovem acreditando nessas coisas, caindo em golpes, aí cai no golpe do Bitcoin, porque para o grande investidor pegar uma parte do seu portfólio e investir num ativo de alto risco como o Bitcoin é uma coisa. Agora, para uma pessoa da classe trabalhadora que está convencida de que vai ter que viver uma vida mais de merda do que vive, porque tem que poupar para investir, aí essa pessoa pega uma miséria que conseguiu juntar e investe no Bitcoin e perde tudo, vocês conseguem entender o tamanho da merda que se faz na cabeça dessa pessoa? Quer ver outra merda? É o seguinte, se é tão fácil ficar rico, basta seguir esse protocolo aí, o cara vai lá, segue isso, às vezes tenta outra coisa, insiste, faz curso e muda mindset, não consegue, o que o cara pensa? Porra, eu sou um merda. Olha como eu sou um bosta. E na maioria das vezes não é. Porque de todos que seguem esses protocolos, uma ínfima fração atinge algum sucesso. E dificilmente essa ínfima fração que atinge algum sucesso atinge sem herança, sem um tipo de golpe. Porque o capitalismo ele é um sistema que premia esse tipo de coisa. A pessoa vale o quanto tem. E a origem desse ter não é questionada. Parte-se do pressuposto que se a pessoa tem, ela é boa. Por isso que o crime do colarinho branco, que nem a gente gostava de falar, não é punido nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo capitalista. Sei fazer um curso de 1 hora pra falar que é mentira. Mas eu olho pra isso e eu sei que é mentira. Aí o cara me fala da direita. Não existe racismo no Brasil, o racismo no Brasil é mais social. Eu olho... Ele diz que ele olha para um discurso e sabe se é mentira. O cara tem a visão além do alcance, né, cara? Ele sei lá, o professor Charles Xavier, né? Ele é... Meu amigo preto e ele tomou mais enquadro numa semana do que eu tomei a vida toda. Existe.
Eu tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Tomo porrada de um lado, tomo porrada do outro. Mas eu nunca deixo de acreditar naquilo que eu vejo. Pode ser que eu veja coisas erradas, depois eu reformo. Até porque tu também é um exemplo, né? Mas, então, eu sou um exemplo. Eu tinha R$ 43 na conta, quando fui viver por conta própria a minha vida. E logo depois eu tinha Agora ele vai contar uma fanfic, tá? Vamos apostar? Vai lá. R$ 90 mil de débito de uma empresa que eu abri e quebrei. E foi trabalhando, atendendo cliente, que eu me construí e, puta, cara... Tá, mas tu tinha uma empresa que conseguiu constituir esse débito, tu tinha no mínimo crédito. Então, para ter crédito, tu não veio do nada. Ninguém tem esse crédito aí para conseguir abrir uma empresa e constituir um débito se já estiver partindo do nada. Começa por aí a fanfic dele. Digamos que eu tenho um patrimônio razoável. É muito mais do que razoável. Deve ser razoável, né? Porque quem tem mesmo não aplica essa aí, tá? Então, esse é um outro problema. Mas vamos lá, né? Mas aí as pessoas vão falar assim, mas tu foi filho de médico. Lembra dos meus stories? Vocês nunca podem, eu nunca posso falar que eu fui pobre. Porque eu falo assim, mesmo o meu pai tendo se divorciado, mesmo eu tendo crescido sem o meu pai, mesmo eu tendo tido uma criação dentro de casa completamente caótica em relação a contas, você dita meu nome, sempre tem um monte de ações das escolas que minha mãe não pagava e um monte de cheques voadores, essas coisas todas. Escolas que a minha mãe não pagava. Então eu estudava escola privada, né? Aí já tem um recorde de classe, galera. Escola privada, tá? Né? A dificuldade de pagar você ainda tá na frente da maioria. Isso é o mínimo, não é privilégio. Mas a maior parte das pessoas não tem o mínimo, tá, galera? E se o pai dele era médico, bom, então ele já estava muito mais na frente do que a maioria. Todos. Mas assim, cara, eu nasci numa casa onde eu tive acesso a livro. Onde eu tive acesso a computador. Eu nasci numa casa onde eu sabia que a história da minha família tinha meia dúzia de pessoas que ganharam a vida pelo trabalho. Eu tenho um tio-avô que foi sócio... Todo mundo, cara. Todo mundo, tá? Todo mundo ganha vida do trabalho, tá? Se na sua família trabalhava, senhor Ícaro, na de todos nós, tá bom? do Monteiro Lobato que criou a Petrobras. Ainda que eu nunca tinha tido acesso a um centavo desse patrimônio. Eu tenho... Quer dizer, nunca foi pobre, vocês entenderam, né? Nunca foi pobre. Ele tá dizendo tudo isso pra dizer que ele não era rico, mas nunca foi pobre, né? Quer dizer, quem tava na empreitada do Monteiro Lobato, lá do petróleo, gente, burguesia, tá? E não é nem classe média. Quem tava naquela empreitada lá era burguesia junto com ele, tá? um avô que nasceu em Quebrangulo, um dos municípios mais pobres do Nordeste, que se tornou médico psiquiatra e que formou 6 filhos. E que os homens foram médicos, as mulheres professoras, que tem um engenheiro, que... Imagina só, né? Naquela época se formar médico. Você veio da roça e se formou médico. Isso não existia, tá, gente? Isso não existia. Esse meu tio foi estudar nos Estados Unidos, engenharia química, voltou, trabalhou com petróleo. Mesmo que eu nunca tinha tido um centavo de acesso a esse dinheiro todo, e muito desse dinheiro foi sendo perdido, Getúlio Vargas estatizou a Petrobras, meu tio morreu sem nada, essas coisas todas. Você entende que... Viu? Ele queria ficar com o petróleo da Petrobras. Esses exemplos são importantes, porque você olha e fala, caralho, dá pra fazer exatamente como esses caras fizeram. E aí eu falo, o cara que é filho de porteiro, o cara que é filho... Dá pra fazer igual esses caras fizeram, que estavam investindo em petróleo lá, antes da Petrobras. Capital estrangeiro, aliado a crédito nacional. Gente, tem que ser gente de posse para fazer isso. Tá? Ninguém começou com uma banquinha vendendo limonada na frente de casa e depois estava investindo em petróleo. Por favor, né, gente? De empregada doméstica, ele não se sente digno nem de entrar no JK. Esse cara pode ganhar muito dinheiro, esse cara pode se tornar um advogado extremamente bem sucedido. Ele nunca vai sentir que ele tem direito de sentar no fazano. Talvez não todos, mas muitos. Por quê? Porque foi negada essa dignidade. E aí, quando eu tinha alguma dificuldade, porque eu vim do Nordeste, sou um cara miscigenado, cara de índio, e eu era chamado de papacapim, porque eu tinha um cabelinho assim de índio, né, quando eu cheguei. Eu fui estudar na escola só de branco. E eu sofri aquele primeiro... que eu não vou chamar de preconceito, mas aquela primeira estranheza das crianças todas falando como paulista e eu falando como nordestino. Mas aí quando eu falava, meu pai é médico, as portas, opa, ele é um dos nossos aqui, é médico, não sei o quê. Então assim, eu não nasci no zero. Andei pra caralho. Eu nasci lá na frente. Meu pai, eu sempre falei isso. Importante isso aí, hein? Importante. Meu pai estudava em alemão. Porra, vai dizer que eu sou da mesma coisa da mulher do madeirite conjugado? Não é. Não é. Desde a minha forma de falar, desde a minha identidade, de eu me olhar e me enxergar de uma forma, de eu saber o meu valor. Então, assim, não é do zero. Mas, cara, na boa, a minha história, ninguém... Poucas pessoas vão acabar
com essa trajetória de sucesso. Então, eu também sou uma prova de que apenas financeiramente, sim, é possível você sair do zero e chegar a um número bem grande. Mas socialmente, familiarmente, essas coisas todas, houve uma grande retaguarda para isso. Mas... Pode, né? Mas eu não fiz isso. É isso que ele tá dizendo, né? Eu não saí do zero, né? Mas você pode, né? Bom, a fanfic não foi tão longe que nem eu achei que ela ia ir, mas tá enveredando por um outro caminho. Pode ser que fique interessante. Vamos ouvir. Mas, cara, eu tô falando de libanês que chegou aqui fugido da guerra que não falava nem português. Eu tô falando, mas eles não foram escravizados. Aí você pode red pilar também, né? Mas eles não foram escravizados, e porque eles não foram escravizados, eles chegavam aqui e eram vistos como gente. Aí você pode dar red pilada, mas aí tem um monte de cara, um monte de seu severino aí do Nordeste que abriu açougue, fez fazenda e não sei o quê. No processo de falência do meu avô, quem comprou as propriedades que ele ia vendendo eram os próprios funcionários. Claro que tem muita gente que vai falir, gente, mas assim, essa turma que chegou aqui não chegou completamente desamparada, tá? Então, assim, normal, né? É a mesma coisa os italianos aqui da Serra no Rio Grande do Sul, né? Todos ganharam terra, ganharam grana, ganharam maquinário, ganharam garantia de compra do que produzisse, quer dizer, era só se virar e trabalhar. Aí sim era só se virar e trabalhar, mas nem todo mundo fez isso e alguns rodaram, lógico, né? Para depois de 3, 4 gerações eles vêm dizer que construíram tudo sozinho. Não, ganharam muita coisa também para poder construir a partir do que ganharam, né? Se não tivesse ganhado, seria bastante mais difícil para essa turma aí. Porque já tinham uma vida inteira de trabalho acumulado capital suficiente para isso, né? Lógico, não eram todas e não eram todos os funcionários, mas essa transição no Nordeste aconteceu também. Lógico, muito menos mobilidade social, mas esse é o ponto, nunca vai ser muito. Só que você virar e falar que não tem nenhum, por que é uma injustiça? Porque esse ponto é foda, cara. Tá, mas ninguém diz que não tem nenhum. Vocês entenderam isso, né? É só que assim, a cada milhões, né, ou milhares, aparece um, tá? E aí, o que a ideologia faz? A ideologia bota um foco nesse, né, despreza muitas vezes fator sorte, que também tem que ter, que senão ninguém consegue sair do zero e chegar a mudar de classe social, tá? Também precisa disso, não é só com trabalho que se enriquece, geralmente vai ter um golpe numa Receita Federal, vai ter algum golpe envolvendo contrabando, vai ter alguma treta, vai ter treta dando golpe em funcionário com legislação trabalhista. Bota uma lupa, tem, mas eles não mostram isso. Gostam de contar a história do cara que surgiu na garagem, tal, desprezam as falcatruas, a sorte, etc., a herança, o fato de já ter partido de uma condição um pouquinho melhor, e mesmo assim, subiu, partiu de uma classe e foi para outra. Aí a ideologia vai lá, bota um foco em cima desse cara e diz, olha aqui como dá. E despreza os milhares que fazem tanta coisa quanto, às vezes até muito mais para merecer o sucesso e não conseguem. E é isso que a gente denuncia. A gente denuncia isso. Olha, esse sistema é um sistema feito para concentrar riqueza. Esta é a dinâmica do capital, né? Eventualmente, os gerentes dos interesses do capital, funcionários às vezes contratados, né, que vão ter alguma ascensão social, esses gerentes dos interesses do capital acabam sendo muito bem remunerados porque o capital consegue se reproduzir muito mais ainda a partir da exploração desse tipo de trabalho específico. Vou dar um exemplo. Por que jogador de futebol ascende? É um exemplo de ascensão social. O moleque vai lá, joga bola, vive numa comunidade a vida inteira, daqui a pouquinho entra para um clube. Atitude correta, camarada. Vai para o clube, explode, vai para a Europa e fica milionário. Porque aí o cara muda. O cara ganhando 1,5 milhão, 2 por mês, em pouco tempo, o cara já é um burguês, já tem muita grana investindo e reproduzindo capital, já não precisa mais jogar bola, né? Bom, esses caras ascendeu socialmente, a gente não é cego, a gente tá vendo que isso acontece. Só que isso aí também é o tipo de mão de obra que eu classifico como gerente do interesse do capital. Porque a partir de um nome de um Neymar da vida, as marcas, os clubes fazem muito mais dinheiro do que aquilo que entregam para ele, que já é muito. Mas aquele tipo de mão de obra específica tem este custo de reprodução, porque é um tipo de mão de obra muito específica que tem a capacidade de reproduzir capital em tal volume que a própria dinâmica do capital entrega, em forma de salário, um valor desse tipo para esse tipo de mão de obra. Tá entendendo? Então há sim mobilidade. Muito restrita, tá? E ainda
condicionada à própria dinâmica do capital que concentra a riqueza. Então, por mais que esse sistema produza esse tipo de caso de exceção, ao mesmo tempo, invariavelmente, e aí como regra, não como exceção, ele concentra a riqueza, o que significa concentra poder político, reproduz ideologia e se retroalimenta. Sendo que dentro desta mesma lógica também está alimentada aí uma lógica de guerra, de destruição da natureza, uma série de coisas que no longo prazo são insustentáveis. Então o que nós estamos dizendo é necessário superarmos esta sociabilidade, porque esta sociabilidade significa a destruição da humanidade. Então é isso que nós estamos chamando a atenção. E eu sou do tipo de comunista que defende o seguinte: olha, nós não vamos negar o capitalismo, nós vamos superá-lo. Superar significa construir uma sociedade melhor, mais eficiente. Eficiente não é necessariamente sinônimo de uma sociedade que produz mais, mas no mínimo uma sociedade que produz melhor, que produz uma melhor sociabilidade, que não dependa de que parte da sociedade seja eternamente subjugada, escravizada sob diferentes formas, explorada sob diferentes formas, que fique apartada das decisões políticas. Eu busco uma sociedade que tenha uma democracia popular e não uma democracia excludente, que seja democrática apenas para 5 ou 1% da sociedade, como é a que a gente tem hoje. Porque é muito fácil, na posição que esse cara tá, que já admitiu aqui que saiu em vantagem, que já admitiu aqui que tem uma vida financeira confortável, ele se acha muito rico pelo que eu vi aqui. É muito fácil, na posição dele, defender esta sociedade, porque essa sociedade é uma sociedade que privilegia pessoas na posição dele, desde que ele nasceu. O que a gente está dizendo para o jovem esta não é a realidade de geral. E eu tenho repetido, geral aqui tem que ralar muito, para não ser engolido pelo sistema e não ir para baixo da ponte. Mas não acreditando que se eu ralar amanhã eu vou ser o novo Bill Gates, o novo Elon Musk. Porque não é assim que funciona. Então não é uma questão de simplesmente, é um extremo, dizer que não dá nunca. Não, é uma questão de explicar a realidade a partir da própria dinâmica da realidade. É isso que a gente está fazendo. Se ao invés de ter encontrado o Olavo, eu tivesse encontrado a Sofia Mazano, provavelmente eu estaria fudido até hoje de conta. Porque eu teria colocado na minha cabeça desde cedo que era impossível. Que todo mundo roubou. Entendeu? Ele é moderado, e aí ele encontrou o Olavo de Carvalho. E não é todo mundo roubou. O capitalismo depende da exploração. A exploração não é uma questão moral, ela é uma questão necessária à reprodução do capital. Não há burguês sem exploração. E o burguês é aquele que executa os interesses do capital. É a classe burguesa que reproduz o modo de produção capitalista. Então não é que todo mundo roubou. A acumulação primitiva de capitais, ela deriva do roubo e ela não é algo preso ao passado. O capitalista também pratica o roubo para incorporar novas formas de reprodução do capital. Mas isso não quer dizer que o seu João, que tem uma padariazinha lá e que melhorou de vida, que ele é um ladrão. Não, ele não é um ladrão, ele não está roubando de ninguém. Primeiro porque o seu João da padariazinha, mesmo que ele ande numa Hilux financiada, ele é classe trabalhadora. Ele é parte da engrenagem do sistema. E ele trabalha para conseguir sobreviver. Ele depende do próprio trabalho para sobreviver. A diferença é que ele é um pobre premium, né? Ele é uma classe trabalhadora premium. Explorado também na ponta, porém que tem uma condição um pouco melhor porque gerencia parte dos interesses do capital até um braço da dinâmica de reprodução do capital no seu mercadinho. Esse cara não é um ladrão. Não é um ladrão. Agora, a exploração é um processo inerente ao capitalismo.
Não há reprodução do capital sem exploração da força de trabalho. Todo mundo herdou. Que todo mundo teve uma grande vantagem. E que eu não teria essa vantagem. E que eu não teria acesso. E que é tudo um grande roubo. E que eu tenho que entrar num coletivo. E que eu tenho que lutar por acordos melhores. E que eu tenho que fazer a revolução. E que eu tenho que fazer... Não, cara, eu tenho que fazer o meu sistema, a minha revolução e foda-se o resto. Eu não sou Jesus Cristo. Entendeu? É como se... Então, esse individualismo, gente, é a vitória da ideologia. Acreditar que você vai ter sucesso ou fracasso a partir das suas atitudes é tudo que o capitalismo quer, porque isso é absolutamente irracional. Nós somos seres sociais. Nós somos impossibilitados de sobreviver sem o trabalho dos outros. O trabalho é uma relação social. Não existe trabalho individual. Não existe o meu e foda-se. Isso não existe. É impossível sobreviver enquanto gênero humano sem uma relação social de trabalho com outros indivíduos. O que o capitalismo faz é fazer nós acreditarmos que isso é possível. Esse cara está absolutamente convencido que o sucesso dele é produto do trabalho dele. Isso é rigorosamente falso. Absurdamente falso. Ele já reconheceu os seus privilégios ao longo do caminho. Aí ele dá um plot twist escarpado e acha que, de repente, todos os privilégios, todas as chances, todas as vantagens em relação a uma população com muito menos acesso que ele, fazem com que ele tenha tido sucesso somente a partir da sua iniciativa individual. Fora que eu aposto em 100% das vezes, quando a gente coloca uma lupa, o que a gente encontra nos casos de sucesso? Não sei exatamente qual é o caso dele, mas, via de regra, o que a gente encontra? Sonegação, superexploração, acordos ilícitos com o Estado, contrabando. É isso. O capitalismo, ele faz o que for preciso para atingir o resultado. Porque uma vez o resultado atingido, aí você pode se convencer que o seu sucesso é a prova de que você é bom. E a mensagem que a sociedade dá para você é justamente essa. Sendo que o seu sucesso é produto de centenas de pessoas, o todo do tempo, ao longo da sua vida, que participaram daquilo que para você é sucesso. Sendo que talvez, quem sabe, você tenha esse sucesso porque se apropriou da maior parte daquilo que era trabalho dessas outras pessoas que ficaram ao longo do caminho que você explorou. E sequer você tem a noção dessa exploração. Cristo não. Então assim, se eu tivesse encontrado essa galera... E aí que é o ponto. Por mais que eu goste, sob o ponto de vista de um ser humano curioso, você vai ver que eu sou um cara muito curioso, olhar todos esses caras... Cara, imagina quanta molecada de 10 ou 12, 13, 14 anos tá chegando nisso e pensando, puta, cara, nem dá bastante. Sim, vai chegar cada vez mais. Eu sei, vocês estão começando a ficar com medo, que vocês estão começando a sentir, ó, o bafo na nuca, tá só começando. Me parece que cresce e vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais. Porque nós temos uma coisa do nosso lado. Nós temos o poder da verdade. Nós não precisamos de analogia o tempo todo para explicar a realidade, porque a realidade explica a realidade para a gente. A gente não precisa pegar o caso de exceção para dizer que é a regra, porque a gente tem a regra com a gente. Então nós vamos crescer inevitavelmente, porque é impossível nos matar, é impossível acabar com o nosso movimento. Ser rico nem fudendo. Não dá pra ser rico, não dá pra ser rico, é tudo golpe, é tudo herança, é tudo... Não tem mobilidade social, tamo fudido. É foda. Por mais que esses caras sejam necessários pra caralho. Eu acredito, de verdade, que Gaio Fato é necessário, que João Carvalho é necessário, que Ian Neves é necessário, que Elias Jabor é necessário, pra corrigir os excessos lá do outro lado. Sim. Que são quais? Não existe racismo, pobre é um estorvo, vamos voltar pro capitalismo da Idade Média. É só mudar o mindset. Só mudar o mindset. Esses caras estão corrigindo... Cadê, cara? Os econocoach estão calados desde a surra. É. Eles colocaram em xeque essa direita que tava solta. Falando. Falando sem inimigo. É, Inimigo não, falando sem oponente. Exato. Porque como essa direita nasceu?
Ela nasce muito do Olavo também, claro, mas nasce de outras vertentes. Tem o movimento do Mises, que fez um trabalho incrível. No Nordeste, eles fizeram vários grupos de estudo. Os caras têm a história do Hélio. Tem um monte de gente. Foram várias nascentes ali, que foram todas se direcionando para esse movimento meio... Você vê que até os discursos são todos parecidos, né? Todo mundo lê Mises, todo mundo lê Hayek, todo mundo lê Rothbard. Aí um pouquinho lê isso, um pouquinho lê aquilo. Ninguém tá lendo Keynes, ninguém tá lendo as coisas da faculdade. Ninguém lê nada não, hein? Essa galera não lê porra nenhuma não. Eles lêem no máximo artigo do Mises Brasil na internet. Não lê nada não. Quem mais lê essas coisas são os comunistas, tá? Liberal não gosta de ler não, tá, galera? Resumindo é isso, liberal não lê. Porque todo mundo meio um discurso muito uníssono. Só que não encontrava meio todo mundo ideia radical. Ideias radicais, né? Sim. Tem um vídeo do Roncalha, onde ele analisa um vídeo do Rafael do Ideias Radicais, em que ele fala assim, a economia é como se fosse um hambúrguer. Daí, tipo, o cara já pausa assim, velho. Eu vi o Gael Fato reagindo a esse aí. É muito engraçado o Gael Fato. Então, assim, esses caras... São os dois juntos reagindo. Acho que são os dois juntos. Acho que são. Cara, Se eu não me engano, Tipo assim, os caras são bons, o que eles falam faz sentido pra caralho, mas eles estão errados. Ah, tem que corrigir os extremos da direita, os econocoach, dizer que é só mudar o mindset. Mas não é exatamente o que você está dizendo, que você fez, que você pensa e etc. Entendeu? Assim, é que às vezes a realidade bate nesses caras e eles ficam meio atordoados. Porque, porra, e agora, mano? Como é que eu lido com isso? Hã? Mas não mudam o pensamento. Eles adoram dizer que mudam, mas é muito difícil de mudar, galera. Muito difícil de mudar. Começa a ver aquilo, cara. eu lembro que eu vi esse vídeo num ônibus lá no Nordeste, tava fazendo turnê lá, e eu tava ouvindo no ônibus na viagem. Cara, Esse exato vídeo. O cara começa a derreter, assim, aquela vergonha ali. Sabe quando você vê alguma cena que você não queria ter visto, assim, o cara... E é isso, eles são... Muito bom, vergonha ali. É legal eles verem. Eles estão com medo, gente. Vocês não estão vendo, isso é medo. Outro dia era o MBL reagindo ao Gelfato, agora é o cara lá que ajuda na produção do Brasil Paralelo, né? Hoje ainda estava lá o Castanhari interagindo com o link da... Enfim, com o link não, com o perfil da Coreia Popular. Tá crescendo, galera. Tá crescendo. A gente tem aí uma janela de oportunidade e a gente conseguiu entender uma dinâmica. Agora a gente conta com vocês para espalhar aquilo que a gente está fazendo, para potencializar isso que a gente está fazendo, porque é muito importante, gente. É muito importante. Sabe, pessoas que a gente menos espera. Eu fiz um evento com o João, ali em Novo Hamburgo, aqui no Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, e eu já comentei isso aqui. Famílias, daqui a pouquinho chegava um casal, né? Ou se não, o pai com o filho, pessoas de idade. Sabe aquele tiozão que você vê na rua, você pensa, cara é um reaça, né? Porque o cara tava ali ouvindo comunistas falar. É isso que está acontecendo. Porque o nosso discurso dialoga com a realidade das pessoas. Às vezes, as pessoas precisam só de um empurrãozinho para tirar o véu da frente dos seus olhos, para entender, porra, é isso mesmo. Né? Outro dia nós estávamos numa discussão sobre democracia, o que não é democracia, etc., que eles adoram demonizar, né? Os regimes populares latino-americanos, o chavismo, Nicarágua, etc., que evidentemente todos lá têm os seus problemas, mas não são problemas maiores que os problemas das nações dominadas pelo capital. Então há sempre aquela coisa, o que é democracia, o que não é. E eu gosto de tentar mostrar para as pessoas o quão antidemocrático é o nosso sistema. Sabe, a galera adora falar em igualdade jurídica. Igualdade jurídica para quem? Quem é que apanha da polícia? Vocês lembram daquele vídeo do cara lá no Alphaville escorraçando o PM na porta da casa porque a esposa chamou a polícia porque estava apanhando do cara? Quando a PM chega lá no Alphaville, o cara caga na cabeça do PM e o PM só falta pedir desculpa. Imagina, numa periferia, o que aconteceria? É igual? Não, galera. A gente mostrando essas coisas, né? Como diria Lenin, a gente explora os antagonismos no seio do capitalismo e aí a classe trabalhadora tem condições de enxergar. A questão é que agora nós encontramos uma forma de furar as limitações impostas pra gente pelos aparatos de dominação ideológica. A gente aprendeu que com a dinâmica do React, a gente cola no algoritmo que quer mostrar o conteúdo liberal e aí a gente está burlando isso, fazendo ele mostrar o nosso também. Essa foi a sacada que mudou radicalmente a difusão do conteúdo comunista na internet. E é um processo sem volta. Agora os algoritmos vão ter que entender alguma forma de nos limitar dentro dessa lógica.
E eles vão fazer. Por quê? Porque são aparatos de dominação ideológica que nos veem como excrescências, como falhas no sistema, como coisas não desejáveis que eles ainda têm que tolerar, e eles vão otimizar o sistema para frear a nossa expansão. Mas é assim mesmo, a gente sabe disso. E aí nós vamos continuar, seja de outra forma ou de outra. Por quê? Porque é impossível acabar com o nosso movimento, porque, repito, o que nós temos do nosso lado é a verdade, é a força da imposição da realidade esmagando a classe trabalhadora. E é por isso que nós somos tão fortes. Eles são a educação, o fator de educação desse outro lado. Sim. Porque aí você ficou o quê? Essa direita ficou como? Ela ficou exatamente como a esquerda ficou nos anos 70, 80 e 90. Eles ficaram na autorruminância e na autorreferência, todo mundo marcando todo mundo, todo mundo marcando todo mundo crescendo, todo mundo crescendo. Tem umas criancinhas. A esquerda nunca teve esse movimento, tá, gente? Nós tivemos alguns períodos que floresceram movimentos revolucionários no início do século XX. Europa, Rússia, China, né? Os últimos lampejos ali pelos anos 50. Tá? Depois alguma outra coisa esporádica. Nós nunca tivemos isso. O que aconteceu é que no ambiente acadêmico, tá? Aqui no Brasil isso é muito forte, mas não é um movimento que se restringe ao Brasil. A esquerda foi muito impactada pela queda da União Soviética, enfim, por todas as mentiras lá que se levantaram a respeito da própria União Soviética, das práticas da União Soviética. E isso foi um baque tão violento na esquerda que a esquerda acabou se voltando para a direita e tentando, entre muitas aspas, se modernizar, negando as suas experiências mais exitosas. E isso acabou se transformando numa esquerda completamente estéril. Completamente estéril. Que acabou se apegando apenas a questões estruturais importantes das lutas das minorias. Só que aí o que acontece? Embora essa esquerda lutasse pelas pautas, vamos dizer assim, anti-opressão pela via revolucionária, como a negação das experiências socialistas também estava presente nesse discurso, foi muito fácil para a ideologia da direita cooptar parte desse movimento com essas pautas de viés liberal, enfraquecendo ainda mais o potencial revolucionário. Hoje, o que está acontecendo? Há um renascimento de uma esquerda revolucionária de massas, fora dessa lógica retroalimentada pelas faculdades, que continua lutando em defesa das pautas anti-opressão, sem o recorte liberal que foi apropriado pela ideologia no momento de baixa guarda e fraqueza de uma esquerda que passou a negar as vitórias do campo socialista. E essa esquerda somos nós, gente. Uma esquerda que não está enraizada na institucionalidade, na luta pela administração do Estado burguês, como está, por exemplo, o PT, nem está presa a esse momento do falso fim da história, da negação das experiências socialistas. Este é um movimento muito mais potente que a gente está capitaneando. E eu digo a gente porque não somos só nós aqui que estamos produzindo conteúdo, estamos organizados em coletivo, estamos em luta de partido. Não, somos nós e vocês que estão levando isso que a gente está produzindo cada vez mais longe. Cara de 13 anos falando sobre economia, tu já viu Já isso, vi. cara? Não, porque a meritocracia, eu falo, caralho, isso tá muito errado. Sim. Eu vi um investidor desses crianças falando que se ele tivesse tantos milhões, ele não ia comprar um apartamento porque ele ia botar 1 milhão não sei onde e ele ia ganhar os dividendos e aí ia alugar um apartamento. É muito Você doido. acha que esse pensamento não exerce contaminação na cosmovisão de uma criança? Não, porque é bonito, olha, essa criança é muito investidor. Então, assim, e aí a direita ficou se ruminando, se autorreferenciando, não tinha um oponente. Era só o fantasma dos esquerdistas. Sim, não que tinha... o Olavo levantou, e que tava lá, distante, o Foro de São Paulo. E aí, qual foi a imagem, qual foi o espantalho que eu coloco nós porque, porra, eu tô totalmente remexido nesse caldeirão, você também tá, por mais que hoje em dia a gente esteja mais dissociado disso. Qual foi a imagem, quando eu falava assim, esquerdista, o que você pensava na época? Esquerdopata. O que mais? O que ele estudou, o que ele leu, o que ele faz, como é a vida dele, tenta criar um personagem pra esse cara. Putz, maconheiro, vagabundo. Quantos anos?
20, 18. Mora sozinho ou mora com o pai? Com os pais. Puta, quem Tá ligado? Tudo estereótipo, né? Assim, o maconheiro. Ah, é o esquerdista. Claro. Porra, que é mais esquerdista que o monarque, né? Olha como é só um estereótipo. Veja se eu quiser usar esse tipo. Claro que tem esquerdista maconheiro, lógico, não é isso. Mas estou dizendo, como isso não diz nada, né? Sustentado pelos pais. Saca, assim, não tem nada a ver com a nossa realidade. Eu trabalho desde os 14 anos, entendeu? Ninguém me sustenta, não sou herdeiro de nada. Não vou herdar nada. Na melhor das hipóteses, não herdo dívida, entendeu? Né, o que vai herdar, o que é sustentado pelos pais, sei lá, os nossos outros camaradas. Eu não conheço, na verdade, nenhum camarada que tá aqui na luta que seja sustentado pelos pais, gente. Então é tudo estereótipo, né? É tudo estereótipo. E aí o cara se coloca como uma pessoa acima da razão, né? Extremamente arrogante, reproduzindo o estereótipo. Mas vamos ver o que ele vai dizer depois, se ele mudou esse mindset a respeito desse monte de estereótipo, que não tem nada a ver, gente. Você vai nas nossas palestras, nos nossos eventos, chega muita gente ali, comunista, de camisa de botão abotoado, pra dentro das calças, sapato, calça jeans, cabelinho cortadinho. Nem todo esquerdista é barbudo e com um cap do Che Guevara. Tem uns que são assim, tem outros que são roqueiro, tem outros que são emo, tem outros que são pagodeiro, sabe? E uma coisa que a gente tem que lutar é para desconstruir essa ideia de que todo comunista deve ter determinado estereótipo. Não, o que te faz comunista é uma visão de mundo. O seu estilo de se vestir, as músicas que você gosta, os lugares que você frequenta, a faculdade que você faz, isso é outra coisa. E é importante que a gente tenha cada vez mais diversidade de pessoas dentro do nosso movimento, como de fato é. Porque na realidade não é isso que eles estão aqui sugerindo em formas de estereótipo. Quem paga a mesada dele? Papai. Faz faculdade do quê? História. Puta O bingo. É isso. Se veste como? Usa droga? Sandália. Opção sexual? Todas. Entendeu? Sim. Era isso. Uhum. Então o que você tinha? Você tinha a direita pintando esse quadro com uma solução de mundo tão simples quanto aplica o que está escrito aqui nos economistas austríacos, que a gente vai virar a Nova Jerusalém. Sim. E quem são seus oponentes? Maconheiros, cirandeiros, caras encostados com 20 e poucos anos que moram com os pais sem responsabilidade, com sífilis ou com alguma DST, com um relacionamento aberto. Nossa, que show de preconceito, hein, mano? Puta que pariu, hein, mano? Puta que pariu. DST, sífilis, porra. Que isso, cara? Não desce tão baixo assim, né? Não rasteja no chão, né? Que isso? Então, que isso? Black Power bem vagabundo. Eu vou até dizer uma coisa. Muita gente às vezes chega pra mim e diz assim, que eu pareço um mendigo. Sabe o que tem de fundo nisso? Racismo. De fundo, no limite é racismo. Com certeza é preconceito, mas no limite racismo. Por quê? Porque eu não deixei a barba e o cabelo crescer? É isso? É isso? Porque eu não tenho o seu estilo, que eu não tenho aquele estilo que a pessoa acha que é o que todo mundo deve ter. No final das contas é isso. E esse cara tá reproduzindo ipsis literis isso. E é engraçado que em outro trecho da entrevista, ele vai dizer assim, a galera não sabe qual é a minha ideologia porque eu bato dos dois lados. Galera, alguém aqui tem dúvida de que é esse cara? Esse cara é um reaça. Reaças. Fã de Olavo de Carvalho. Que arrumou um dinheiro na vida, tem o rei na barriga e se acha superior aos outros. É isso que esse cara é. Ele pode até ser competente na área dele, não tô nem entrando nessa questão. Até porque gente competente é o que mais tem. É o que mais tem. Em todas as áreas tem muita gente competente. A questão é que o sucesso não é uma questão de competência. Competência é um dos fatores. Um dos fatores. Que nem sempre está presente em todas as vezes das pessoas que têm sucesso. Embora seja importante. Aquele cara que não é negão, ele é meio misturado. E eles são tudo burro. São esquerdistas porque são todos burros. Aí de repente a gente senta com ele e já vai tomar um pau. Colossal. Caralho, de onde veio esses caras? A Sofia Manzano também mandou muito bem no Pânico, não sei se tu lembra. É legal ver eles falar isso, porque dá pra ver que eles estão assustados. Você pararam que não chamaram mais as pessoas pros podcasts? A gente vê os comunas nos podcasts, tá? O Ian foi em alguns, o Gaio Fato foi em alguns, o próprio Elias foi em alguns. Parou. Só que se você vai olhar a audiência dos podcasts, quando tem algum de nós lá, é sempre melhor. Por que não estão o tempo todo indo? Não, peraí, não, dá audiência, mas né, não é legal deixar esses caras falar, porque daqui a pouquinho tem muita gente ouvindo o que eles estão falando. Né? O que está acontecendo? Né?
Vamos fazer uma campanha aí. Ajudem aí, hein? Eu, João Carvalho e Ian Neves no Flow. Hã? Com o Igor. Hã? Não foi lá o Caglia, Gaiofato e Elias? Vamos nós 3 lá. Duvido se nós não quebramos a banca de audiência também. Vamos nós 3 lá. Botem uma pilha aí. Vamos lá, hein? Vamos lá e vamos flodar a caixa aí da galera do Flow e vamos construir isso aí. Vamos lá. Garanto que a gente também tem muita coisa pra dizer que a galera vai querer ouvir. Não vi. Ela mandou bem, Mandou? Porra. Então, é isso. Aí tá lá o Pânico, aí tá lá o Emílio. Ah, tô tranquilo aqui nos meus 4 livros, segurando aqui. Tô tancando todo mundo com Ludwig von Mises. Só que qual é o segredo desses caras? Jura que o Emílio Surita leu o Ludwig von Mises, hein, cara? Vou à vontade sua, hein? Desses todos esquerdistas. Os caras passaram 10, 15, 20, 30 anos estudando essa merda na faculdade. É. Eles são pagos pra estudar. É a profissão deles. E eles vão debater justamente sobre Eu queria ser pago pra estudar. porque eles estudaram a vida toda. É surra atrás de surra. Só que qual o problema? Lembra daquela música do Rapa? Pois os cães farejam medo, né? Música não, né? Um pedaço da música. Pois os cães farejam medo. Os cães reagem através do seu faro, né? Quando eles farejam medo, eles vão pra cima. Quando eles farejam ameaça, quando eles percebem a ameaça, eles vão embora, né? Cara, depois da primeira surra do Elias, pum, todo mundo... Oh! Quem quer ser o próximo a ser meme? Ninguém. Então foi pedagógica. Sim. Lembra aquele negócio do big stick, que os americanos falavam? Você tem que ter um stick muito grande de bater. Ele vem lá e play na mesa aqui, ó. Play, quem vai sentar comigo? Big Stick era o nome da política externa dos Estados Unidos, né? Da América para os americanos, né? Onde eles, vamos falar no português bem claro, forçavam relações comerciais onde eles tinham vantagem com os países da América. Aliás, isso tem muito a ver com o sucesso econômico dos Estados Unidos, né? O liberalismo no dos outros é refresco, né? Porque aqui não tem liberalismo porra nenhuma, né? Isso é o Big Stick, né? Mas ele conseguiu vulgarizar bastante mais ali na fala dele. É tudo... Então, assim, Atitude esses caras, eles correta, servem para camarada. corrigir excessos que esses caras foram pouco a pouco empilhando, grão de areia a grão de areia. Cara, tem uma passagem de uma poesia que o Tom Jobim recita. Ele fala, palmo a palmo me desmonto. Ele fala alguma coisa assim, ele fala, palmo a palmo me desmonto, de forma que já não me importo mais em me ver tornar planície. Eis que palmo a palmo me desmonto, até que não me importo mais em me ver me tornar planície. Ou seja, ele vai se desmontando, palmo a palmo, até que ele fica reto, até que ele some. Então, assim, foi um movimento contrário. Citação... Eu entendi na primeira, mas vamos lá. A citaçãozinha do Mises, as coisas foram ficando tão confortáveis, que se tornaram hiperbólicas. Hiperbólicas em que sentido? Acaba com o SUS, hoje. Você acha que isso funciona no mundo real? Acaba com o SUS hoje. E rapidamente você vê como ele... Funcionar não funciona em nenhum lugar, mas tem, né? Tem. Aliás, eu acho que nem o SUS, no mundo, só o SUS, né? Então, assim, não quer dizer que funcione onde não tem o SUS, mas que dá pra acabar com o SUS, dá, né? E se deixar pros capitalistas, é isso que eles vão querer fazer. Aliás, estão querendo há muito tempo, né? Piorar vai, mas dá, né? A gente sabe. A privada vai resolver os problemas antes que alguém perceba. Só que assim, quando você fica só entre vocês... Já viu o cara que gosta de rock, banda de rock, fã, aqueles gordão fudido de banda de rock? Sempre assim, né? Eu desenho persona pra tudo, esse é o meu trabalho. Aquele cara... O cara é cheio de preconceito, né? E talvez por isso ele tenha sucesso, porque o preconceito nada mais é que um reflexo, né, das estruturas de opressão presentes na sociedade, né? Então, se ele consegue entender isso muito bem, ele consegue entender muito bem o que circula na sociedade. Então, um cara que reproduz bem preconceito, se ele tiver num ramo onde isso seja interessante, talvez o cara também tenha alguma vantagem. Eu acho que é o caso do cara. Cara, 45 anos, 45 de BF, calvo, aquele cabelinho meio arrumado, cabelo maiorzinho aqui. Fotografia do Slayer. Camisa do Slayer, calça sempre muito grande, dobrada assim na barra. Butininha. Uma botina que ele comprou na Renner por R$ 129,90, aquela botina com as... O cara é o rei do estereótipo. Boa, cara. Isso aí. Todo roqueiro é assim.
meio cor de café com umas marcações vermelhas, assim. E aí, quando eles se encontram e eles vão discutindo rock and roll, eles vão ficando cada vez mais agressivos. Porque você fala uma opinião mais agressiva, o grupo aplaude, a próxima vem, o grupo aplaude cada vez mais. Isso aconteceu aqui. Esses caras vieram, corrigiram numa pancada, né? Corrigiram, né? Falaram, ei, vai ter resposta, pô! Botaram em xeque os caras, né? E aí agora tá todo mundo meio aqui, ameaçando, assim, sabe? Briga de torcida. Não vou, me segura aí. Não, me segura não. Então eles têm a função pedagógica agora. E eu reconheço valor no que eles fazem. Até porque eu sou um sujeito muito curioso, né? Eu quis mesmo ouvir o que os caras tinham pra dizer. Mas eu não gostaria que o primeiro contato que o Matheus tivesse fosse com a Sofia Mazano dizendo que todo cara que enriqueceu por uma vantagem. Não queria. E cara, é claro, porque seu filho será... Sim, porque isso é muito ruim, né? O filho dele, que vai ter todos os privilégios do mundo, vai ser convencido que quando ele for rico, não é por causa da herança, é porque ele é bom. Vai ser tipo lá a herdeira da vinícola Salton dizendo que nome não garante posição na empresa, sendo que é justamente o nome que garantiu a posição na empresa dela. E aí, se o filho dele ouvir da Sofia Manzano o que ela tem para dizer, ele vai pensar, porra, de repente eu só sou um cara muito bom porque eu sou um herdeiro. Porra, e aí é ruim, né? É ruim, como assim? Né? Quem sabe eu posso até desenvolver consciência social e no último do estágio eu posso ser até um traidor da classe. Já pensou? Poxa, já pensou se meu filho escuta a Sofia Manzano e vira um traidor da classe? Poxa, foda aí, né, meu? É isso aí, mano. Assim, tenha medo, né? Já vi que ele é um pouco mais esperto que os outros, porque ele tem medo e ter medo é sinal também que há respeito. Né? Filho de um multimilionário. Não, porque eu acho que dá pra enriquecer sim através do trabalho e eu acho que se eu criar meu filho ao ponto dele não reconhecer que existe desigualdade no mundo, eu fracassei. Se eu criar um filho que vai falar uma cota é injusto porque é só o cara se esforçar como eu fracassei. Se eu criar um desses meninos de investimento que fala fino eu fracassei, cara. Me perguntaram uma vez, Ícaro, você ensina qual a importância... Ícaro, qual a importância da educação financeira na vida dos seus filhos? Eu escrevi, nenhuma. Cara, foi show de hate. Como nenhuma? Serão herdeiros de merda? Nenhuma. Meus filhos não têm que se preocupar até a idade certa com grana. Eles têm que desenvolver uma série de habilidades motoras, psicossociais, de criação, humana, catequese. Depois eles vão se preocupar com grana. No próprio evangelho está. As maldades desse dia já bastam. Tudo a seu tempo. Meu filho não precisa saber de fundo imobiliário, quanto ele tem ou quanto... Depois ninguém sabe a ideologia do cara. O cara é um conservador, bem conserva, um reaça tradicionalito, né? Agora, porque a gente se acostumou a ver uma turma que é basicamente fascista, né? Quando a gente vê um conservador. Mas assim, conservador pro fascista, gente, é uma diferença de perfumaria, vai? A depender da conjuntura social, ele pula pro lado. Então, assim, qualquer um deles se juntam. Quando o bicho pega, todos eles se juntam. Mas em situação normal de temperatura e pressão, eles têm algumas tonalidades, né? Por quê? Porque esse conservador, mais no perfil desse cara aí, se sente superior, né, intelectualmente ao fascista, então ele tem que fazer esse tipo de ponderação. No final das contas, eles morrem tudo abraçado, tá? No final das contas, é isso que acontece. Mas tem essa diferença de tonalidade em situação normal de temperatura e pressão, até num momento como o que a gente está vendo agora, de baixa do movimento, né? Onde o movimento fascista tomou um golpe, está ali forte ainda, se reorganizando, mas que tomou um golpe. Então, talvez seja mais conveniente não se mostrar tão simpático a essa turma. E um outro ponto que a gente tem que se ligar também é que também tem a aparência, né? Normalmente o fascista tem vergonha de dizer que é fascista. Tá? Ele tem vergonha de dizer que é fascista. É na entrelinha que a gente consegue perceber alguma coisa. Quanto custam as coisas. Ele precisa ser uma criança forte, confiante, amada e que aprende. Depois ele vai aprender de grana. Então, assim, eu fico com esse dividido no coração. Depois ele vai aprender de grana, né? Porque já nasceu com a vida feita, né? Mas ele tem razão. Acho que tudo a seu tempo. Acho que até aí tudo bem, tá? Mas essa tranquilidade dele aí também deve ter a ver com isso, né? A vida já tá feita. Do tipo, caralho, eu me interesso e eu sentaria pra conversar com esses caras. Um segundo depois, caralho, esses caras me odeiam e acham que eu sou inimigo e responsável por um monte de desigualdade no mundo. Um segundo depois, foda-se, eles não me pegam na mão, não. Cara, não, cara, ninguém tá muito aí pra ti não, cara, tá? Entendeu? Você, no máximo, aí, se for um burguês, acredito que deva ser, né, por
toda essa chinfra aí deve ter muita grana, mas enfim. Eu sou capaz de chutar o quê? Baixa burguesia? Vai pra fogueira também. Na Revolução vai rodar também, talvez. Provavelmente rode, né? Baixa burguesia acho que já dá pra rodar. Vamos ver, vamos estudar. Mas o nosso foco mesmo não é tu não, viu, meu camarada? Nosso foco não é tu não. Nosso foco é quem realmente manda nesse sistema. Tu é um operário do sistema. Tu é um operário do sistema. Então, tu não é o nosso foco não. Pode ficar tranquilo aí, viu? Até assim, ó, gente que nem tu, se for traidor da classe, tá com nós. Não tem problema nenhum, tá com nós, a gente abraça. Não tem problema nenhum, tá? Não é tu não. É só assim que a cabeça fica, né? Tipo, foda-se, eu quero ver se eles têm uma arma que nem eu tenho. É só isso que você fica pensando. Mas Viu? É nas entrelinhas. Eu não sou aquilo tudo, mas no fim eu sou, entendeu? No fim eu sou, tenho uma arma, se eu não tenho uma arma que nem eu tenho. Se a galera quiser, a galera tem também, tá? Tem também. Mas não é assim que a coisa funciona. Ninguém vai sair atrás de você especificamente, senhor Ícaro. Pode ficar tranquilo, tá? Viva a sua vida. Não é você o nosso foco, viu? Não é você o nosso foco. O nosso foco é quem manda em você, tá bom? é isso, cara. E uma vez eu respondi: Ícaro, você iria no podcast de não sei quem? Acho que do Red Pill. Eu falei assim: eu vou para qualquer podcast, desde que tenha audiência. Eu falo com comunista, transformista, gaysista, raditrad, anarcocapitalista. Eu falo com qualquer pessoa, cara. Porque eu me sinto confortável, por quê? Primeiro, eu falo a maioria das coisas. Eu não sei. Nunca estudei isso. O que eu sei, eu sei. Eu vivi e aprendi. E eu vou contar só a minha história. Esquisito. Aqui tu parecia saber de tudo, né? Mas vai ver, foi só esse trecho. Olha, qualquer um pode ouvir minha história. Então, eu nunca vou sentar com um comunista e falar assim, não, porque Marx... Eu não sei nada de Marx. Eu nunca li Marx. E quando eu comecei a falar isso, você leu Marx? Eu não li, mas você leu. Não. Não, falando com as pessoas. sim. Não. Ninguém nunca leu. Né? Ninguém nunca leu essa merda, cara. E eu acho que a hegemonia na internet, nossa, se tornou tão grande. E o Olavo se tornou um farol e uma sombra tão confortável que eu acho que a gente esqueceu que a gente não leu. Sim. A gente só foi falando. O velho já falou lá, então eu não preciso... Exata, é o super Eu só trunfo, repito o que ele fala. É o super trunfo do católico. Não, São Tomás de Aquino falou. Não, o Olavo já te destruiu. Exato. Ludwig von Mises já destruiu a relação da economia planificada no livro. Tá. Você leu esse livro? Não. Só que aí quando alguém senta e te pergunta ao vivo, você não pode fugir. E tu sabe quais são os contra-argumentos a esse autor que tu gosta também, né? Tem que saber quais são. Mas isso aí, galera. Isso aí. Eu acho que foi um papo interessante, tá? Não conhecia essa figura aí. Não conhecia. Mas é isso. É um olavista, né? O Olavo é o farol. É um farol. Em outro trecho ele diz que ninguém sabe qual é a ideologia dele. Mas é aquilo, né, galera? O capitalismo faz a pessoa que ganhou grana se transformar num grande poço de arrogância. Mas nem todo mundo é assim. É a exceção que confirma a regra. Claro que tem muita gente que não é assim. Assim como tem muito burguês que é traidor da classe. Seja bem-vindo, ajude no nosso movimento. Agora, a regra tá aí, né? Basicamente é isso. Mas eu gostei. Vocês gostaram? Coloca aí nos comentários o que vocês acham. E sugiram aí outros vídeos para eu reagir também. Beleza?